Hoje, mais uma vez, quando eu gravo aqui nesse cenário é porque o céu está muito bonito e de fato, hoje é uma manhã de sábado muito bonita, quase como uma homenagem à nossa live de ontem à noite. Muito obrigado a todos que compareceram, a live bombou. Muito obrigado a todos que deixaram like, comentário, superchat. E eu terminei a live, fui direto pro Twitter, vi lá Leonardo nos Trending Topics do Twitter. Falei assim, nossa, eu sabia que a live tinha bombado, mas não nesse ponto. Aí eu fui entrar, vi que na verdade era o Leonardo, cantor sertanejo, que eles fizeram também uma live que bombou também. Teve uma quantidade um pouco maior de visualizações que a minha, eles bateram quase 3 milhões e 500 mil, mas foi uma live também bastante agitada, a nossa e também a do Leonardo e com o Eduardo Costa. Mas eu gostaria de mandar um abraço mais uma vez para o Carlos Andreasa, o repórter, o jornalista e comentarista da Rádio Bandeirantes. Então, mandar um abraço para ele, que foi homenageado na nossa live de ontem. E faça como Carlos Andreasa. Me siga lá no Twitter, @profleooficial. Carlos Andreasa é um seguidor meu lá do Twitter, agora eu também o sigo. E se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos que nós produzimos aqui no canal diariamente. E também você é notificado quando as lives começam. E uma coisa interessante é que toda vez que eu faço live, muitas pessoas perguntam para mim: e o impeachment de Bolsonaro? E eu sempre falo, olha, na minha interpretação, na minha visão dos fatos políticos, esse impeachment ele é impossível de acontecer no curto prazo, porque existem alguns fatores para isso. O primeiro fator, vou pontuá-los rápidos porque eu quero chegar no terceiro elemento, que é o assunto principal do vídeo. O primeiro fator é que Bolsonaro tem 30% de aprovação. Sérgio Moro saiu, algumas pesquisas foram feitas, mostram que Bolsonaro ainda mantém os 30% de aprovação. Vamos esperar uma próxima pesquisa, possivelmente o Ibope. Mas, mesmo que caia essa aprovação de Bolsonaro para 20%, ainda é um número considerável. O Macron, na França, governa com 20% de aprovação, em torno ali da casa dos 20%, e não sofreu o processo de impeachment. Dilma só sofreu impeachment quando ela tinha um dígito de aprovação. E Bolsonaro tem 30, então é um valor considerável. Outro ponto importante é quem vai ser o pai do processo de impeachment que vai tirar Bolsonaro. Essa é uma questão. Rodrigo Maia precisa decidir isso. E essa é uma decisão também política. Imaginem só, se o Ciro Gomes ele protocola o processo de impeachment que derruba Bolsonaro. A força política que Ciro Gomes vai ter como sendo aquele que derrubou Bolsonaro. Janaína Pascoal conseguiu ser eleita com uma votação recorde para deputada estadual em São Paulo por conta do processo de impeachment. O processo de impeachment contra Dilma catapultou para o estrelato, podemos dizer assim. Então há essa dificuldade do Rodrigo Maia em selecionar o processo de impeachment que vai de fato derrubar Bolsonaro ou tirar Bolsonaro do poder. O que é mais apropriado seria um processo vindo da OAB ou do STF que não tenha rosto, ou de alguém de fora, que não tenha um rosto político. Mas isso é uma outra complicação. Só que a grande complicação de verdade para tudo isso ocorrer é que não há uma quantidade suficiente de deputados que vão aprovar o processo de impeachment. Então, se você abrir um processo de impeachment sabendo que ele vai ser derrotado, não faz nenhum sentido, além de fortalecer o presidente politicamente. E qual que é a grande questão? Bolsonaro hoje ele tem aproximadamente 200 cadeiras no Congresso. E é uma quantidade suficiente. Como que ele tem tantas cadeiras? Porque ele começou a fazer alianças com os partidos do Centrão. O PTB do Bob Jeff, o PSD do Kassab, o próprio Kassab falou em entrevista ontem ou na quinta-feira, não vou saber precisar para vocês, que não vai haver impeachment. O Kassab falou, e o Kassab é hoje o líder do PSD, um partido fortíssimo tanto na Câmara quanto no Senado. É um partido que está mexendo muito nos bastidores da política, quase ocupando um espaço deixado pelo MDB. Então se você acha que o MDB ainda é aquele partido todo poderoso, fique sabendo que o PSD do Kassab está tão poderoso quanto ou até mesmo mais poderoso. E o Kassab já falou, já deu a linha, isso não vai acontecer. E o Bolsonaro, hoje saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, dizendo que ele está ameaçando demitir ministros que não aceitem ceder cargos do segundo e terceiro escalão governamental para os partidos do Centrão. E as pessoas acabam vindo falando que o Bolsonaro ele é uma pessoa antidemocrática. Ele pode ter um certo viés autoritário, mas ele não é antidemocrático. Ele defende, podemos dizer assim, a democracia porque ele tem medo de um processo de impeachment. Ele teme o processo de impeachment. Se ele não temesse, e ele fosse de fato querer ser um ditador, ele poderia falar, pode vir, não precisaria negociar com o Centrão,
ferindo as suas próprias promessas de campanha ou os seus próprios ideais políticos, porque simplesmente se houvesse um processo de impeachment ele daria um golpe e ficaria no poder. Então ele teme a democracia e ele teme o processo de impeachment. Bolsonaro, ele ataca as instituições republicanas, isso tem que ficar muito claro. Então o que é essa? Qual foi a reportagem da Folha de São Paulo? Bolsonaro ameaça demitir ministro que não aceitar ceder cargos para o Centrão. Demonizado pelo presidente na campanha, grupo ganha convite para ocupar postos de segundo e terceiro escalões no governo. Líderes de partidos do chamado Centrão afirmam que o presidente Bolsonaro enquadrou nos últimos dias ministros que resistiam em ceder cargos de suas pastas ao grupo, deixando claro que quem se opuser pode ser demitido no governo. Segundo relatos desses parlamentares, a atitude de Bolsonaro se deu em 2 atos. Primeiro, forçou a demissão de Sérgio Moro, que no começo da gestão chegou a ser considerado indemissível, justamente em um contexto de quem tem a palavra final sobre o cargo-chave. Antes da exoneração, ele havia deixado claro em reunião com todos os ministros que a prerrogativa de fazer a nomeação do governo era dele. Depois, reafirmou a quem ficou em encontros coletivos e a sós que ele irá distribuir postos de segundo e terceiro escalão ao Centrão e que não aceitará recusas. A conduta do presidente foi confirmada por integrantes do governo à Folha de São Paulo. É uma situação muito interessante daqui que fala, né? Ao mesmo tempo que promoveu uma ruptura pública com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Bolsonaro passou a procurar um a um líderes do grupo, líderes e presidentes dos partidos do grupo, formado principalmente por PP, PL, Republicanos, PTB e PSD. PL do Valdemar Costa Neto, tá? Que já foi condenado por corrupção lá no esquema do Mensalão. Esse último nega fazer parte, mas integra oficialmente, o PSD no caso, nega fazer parte, mas integra oficialmente o bloco do Centrão na Câmara, liderado pelo deputado Arthur Lira do PP, e do PP de Alagoas. E esse Arthur Lira é o candidato, é o nome favorito de Bolsonaro para ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem, quando acabar o mandato de Rodrigo Maia. Então, mais uma vez, Bolsonaro continua negociando com o Centrão. Não vejo problema nenhum nisso. Na minha opinião, ele faz o que ele quiser. É válido esse tipo de negociação. Isso faz parte da democracia. Todas as grandes democracias do mundo fazem isso. Mas é uma quebra de promessa que Bolsonaro fez durante a campanha. E agora até mesmo com assédio moral, ameaçando demitir os seus ministros caso eles não sejam coniventes com a nomeação de cargos do Centrão para cargos do segundo escalão. Enfim, o que você acha de toda essa situação? Gostaria muito de ouvir a sua opinião, deixa aqui embaixo. Faça como o Carlos Andreasa, me siga lá no Instagram, no Twitter, @profileoficial, e se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Daqui a pouco a gente volta.